Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo do versículo de 1 a 11. E vamos estar falando sobre os 3 momentos da tentação de Cristo. E o que significa isto na palavra, o que significa isto para a nossa vida. Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim a palavra: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Até aqui. Feche os teus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, te louvamos pela tua palavra na nossa linguagem traduzida, te agradecemos porque hoje nós temos o teu Espírito liberado sobre nós, nos dando o entendimento, o discernimento e nos convencendo de todas as coisas, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, o que antecede este texto é muito importante para que nós possamos compreender tudo o que aconteceu aqui. Nós temos o anúncio do Messias, posteriormente o seu batismo através de João Batista. Ali há uma liberação do Pai, né? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E tudo isso culmina em um teste de Jesus ali no deserto. É interessante que os outros evangelistas, Marcos principalmente, que é o primeiro dos evangelhos, o evangelho mais antigo, ele utiliza uma expressão que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus e Lucas, eles usam uma expressão mais amena, mas o fato é que nenhum dos 3 utiliza a expressão na intenção que ela tem no original, né? A intenção mais próxima seria a de Marcos, que fala justamente de alguém que foi obrigado, né? É a mesma expressão no grego utilizada para quando Jesus dá uma ordem aos espíritos imundos e eles saem naquele momento. Então essa é a expressão, a força de expressão para quando Jesus foi impelido, né? Então ele foi ordenado pelo Espírito Santo de Deus para ir ao deserto para ser tentado. Agora aqui há algumas coisas interessantes, né? Talvez você se pergunte: mas por que Jesus precisava ir ao deserto para ser tentado? É claro que nós temos uma analogia aqui muito forte ao Antigo Testamento, em algumas esferas. A primeira delas, nós vemos Jesus, depois do seu batismo, então sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. É evidente que Jesus não foi tentado só nos últimos momentos, que são esses 3 últimos golpes do inimigo para tentar aniquilar com Cristo e derrubá-lo de uma vez por todas, que foram falhos.
Mas durante todos esses 40 dias no deserto, Jesus foi tentado. Mas aqui há uma analogia ao Antigo Testamento. É interessante nós olharmos e voltarmos para o povo de Israel, quando estava cativo no Egito, né? Ali há uma manifestação, um anúncio de libertação por intermédio de Moisés. Então note que acontece na mesma sequência, né? O Messias é apresentado, ali através de Moisés é apresentado o poder de Deus, libertador do povo. O povo então, ele passa pelo Mar Vermelho. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve então em 1 Coríntios capítulo 10, que nós temos acompanhado aos domingos, né, o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver claramente nós nos aprofundando acerca disso. Mas Paulo diz que o povo foi batizado pela água e pelo fogo no deserto. Então, esse batismo da água no deserto seria o momento onde eles passaram o Mar Vermelho. Jesus também foi batizado. E posteriormente ao batismo, o povo foi levado ao deserto. E também Jesus foi levado ao deserto. É claro que o povo falhou. E Jesus, de uma vez por todas, ele precisava ir ao deserto para provar de uma vez por todas que ele então, nessa segunda aliança, nesse segundo momento, era pleno, era perfeito. Então ele atravessa, é batizado como o povo atravessou o mar, vai para o deserto. E essa tentação, este período, é justamente para mostrar, olha, eu sou vencedor. Vencedor em que esferas? Quando nós vamos para a carta aos Hebreus, nós vemos Jesus sendo apresentado como segundo Adão. Então o primeiro Adão, ele foi falho. E é interessante aqui nós notarmos que o primeiro Adão, ele foi tentado, ele foi provado em um jardim, em um ambiente muito mais fácil. Adão, ele poderia diante de Satanás simplesmente dizer assim, eu não quero comer dessa fruta, né? Come, Adão, essa é a melhor. Não, eu não vou comer, eu tenho outras aqui para comer. Mas Adão fracassou, e por intermédio de Adão o pecado entrou no mundo, na humanidade. Mas Cristo agora, ele é aprovado não em um jardim, mas Cristo é provado em um deserto, em um momento de plenas dificuldades, onde não tinha alimento, não tinha uma outra possibilidade. Então quando ele é provado acerca do alimento, por exemplo, transforma essas pedras em pães, né? Não havia como Cristo, a possibilidade que Adão e Eva tinham, de pegar um outro alimento, né? Jesus, ele precisou argumentar com o alimento espiritual da palavra de Deus. Em segundo lugar, por que Jesus foi tentado no deserto? Porque como filho de Deus, ele precisava vencer a Satanás como príncipe deste mundo. O ministério de Jesus estava se iniciando, e ele então encararia endemoniados, pessoas que estavam com enfermidades naturais, pessoas possessas de espíritos de enfermidades, e Jesus precisava neste momento de prova, vencer a Satanás ali no deserto. Como eu disse anteriormente, não foram somente aquelas 3 tentações, né? Aqui os evangelistas relatam essas 3 últimas, porque ali a intensidade foi aumentando da tentação para com Jesus. E um terceiro motivo, porque Jesus foi tentado ali no deserto, porque ele precisava aprender com as tentações. Nós vemos no Novo Testamento, apóstolos declarando e utilizando este exemplo, dizendo, olha, se Jesus conseguiu, ele se fez homem, ele abriu mão da sua glória, se tornando a imagem de homem, a semelhança, e ele então foi obediente até a morte de cruz. Nós também podemos subjugar a nossa carne e vencer as tentações. Então o fato de Jesus ser tentado, querido, ele não tem a ver só com o momento que aconteceu. A tentação de Cristo e esses 3 momentos que nós vamos ver nessa noite, apontam para o passado, para resolver de uma vez por todas, pessoas que foram limitadas e falharam no seu propósito, como Adão, como o próprio Moisés, como o povo sendo tentado também no deserto. E os 40 dias de Jesus fazem referência a esses 40 anos no deserto, fazem referência a uma caminhada do profeta também de 40 dias. Então em Jesus há aqui um apontamento para o passado, a fim
de resolver de uma vez por todas aquilo que foi falho, naquilo que a lei falhou. Mas em Jesus também, nessa tentação, há um apontamento futuro que traz para nós a esperança e a vida e a possibilidade de vivermos e vencermos as tentações que o inimigo ele lança sobre as nossas vidas. Agora note, queridos, que as tentações para com Cristo e para conosco também, por que não assim dizer, elas atingem 3 esferas da nossa vida, que nós podemos começar de maneira introdutória a compreender. Primeira esfera que a tentação atingiu a Jesus, a esfera dos sentimentos ou das necessidades fisiológicas que refletem nos sentimentos de Jesus. Diz que depois desses 40 dias Jesus teve fome. Os evangelistas não elencam quais foram as outras tentações, né? Mas Jesus estava sendo tentado ali constantemente. Mas o fato é que diante de uma necessidade, de algo carnal, no sentido natural, Satanás, ele aproveita esta oportunidade para tentar a Jesus. E aqui abrindo um parêntese, queridos, Satanás, ele vai vir sempre em um momento de fraqueza ou necessidade, ou numa área em que nós estamos fragilizados. Então aqui no caso, o que aconteceu com Jesus foi uma necessidade fisiológica, né? Jesus teve fome, e ele estava num projeto, num propósito, em jejum na presença do Pai. E é justamente ali que Satanás, ele coloca. Ele fala uma verdade. Olha, você pode dizer para essas pedras se tornarem pães. Faça isso, Jesus. E é interessante isso. Satanás, ele trabalha muitas vezes com a verdade. Em outros momentos, ele trabalha com meias verdades. Ele cita uma primeira parte. E é interessante que se você for olhar Adão e Eva, é a mesma coisa que acontece. Não foi isso que o Senhor disse? Então ele solta uma verdade e daí ele vai distorcendo as outras realidades. Mas neste primeiro momento, ele fala então a verdade, né? Ele teve fome e ele diz: você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Mas é interessante que juntamente com a fome, com essa necessidade, esse ataque aos sentimentos, ele também tenta mexer com o brio de Jesus, com o ego, né? Talvez as nossas irmãs não consigam compreender plenamente, profundamente, o que isso significa para um homem, né? Você dizer, se você é homem o suficiente, faça isso, né? É engraçado que eu falo isso por causa da minha esposa, minhas irmãs, né? Elas falam, mas como o homem é bobo, né? Um desafia o outro a fazer umas bobagens, né? Duvido que você sai daqui, pula e cai essa pirâmide, né? O cara sente o brio dele, né, mexido, e ele vai lá e faz e se estrupia, né? E é mais ou menos isso que Satanás fez com Jesus aqui, né? Duvido que você é filho de Deus. Se você é o cara mesmo, então faça isso. Se jogue daqui para baixo, porque está escrito: darás ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos dele eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então é mais ou menos isso. Duvido que você faz, duvido que você consegue ganhar de mim, duvido que você ultrapasse, duvido que você passe desses limites, eu duvido. E Jesus ali se mantém, né, pleno na presença do Pai e suporta mais um destes ataques. E o terceiro ataque, ele trabalha em uma outra área, que é a cobiça, né? Ele mexe, no segundo momento, com o brio de Jesus, mas em terceiro lugar, ele ataca pela cobiça. Diz que leva ele, então, Satanás o leva a um lugar muito alto, mostra os reinos do mundo, todo o esplendor, e ele propõe uma troca. Eu te dou isso. Satanás, como príncipe deste século, oferece a glória, mas em contrapartida, Jesus precisava se prostrar diante dele e o adorar. E se você analisar, queridos, não são as 3 únicas e exclusivas formas que Satanás ele nos atinge, ou tenta nos tentar, mas são talvez as mais eficazes que ele usa contra nós. Agora é interessante, uma vez que nós olhamos o método do inimigo atingir, o contexto em que tudo isso está inserido, e eu gostaria que você compreendesse 3 momentos aqui juntamente comigo, né? O que realmente estava por trás dessa tentação? O que Jesus ele passou
dentro desses 3 ataques do inimigo, e como isso pode também nos ajudar a vencer as nossas tentações diárias. E a primeira tentação que Jesus passou foi a tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. A tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Porque nós temos um paralelo entre as nossas necessidades físicas e realmente aquilo que importa, que são as nossas necessidades espirituais. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui há um contraponto do alimento espiritual para com o alimento natural. Satanás sabe que se nós não alimentarmos a nossa espiritualidade, vence a nossa carne. Há um contraponto entre carnalidade e espiritualidade. E nesse primeiro momento eu não quero falar em carnalidade focando meramente nas questões pecaminosas, mas a ponto de trabalharmos questões práticas da nossa vida, questões comuns, como o próprio fato de termos fome, a tentação de colocar essas necessidades físicas, ou questões que até nós achamos que são necessárias, mas se tornam supérfluas. Hoje nós vivemos em uma sociedade abençoada, maravilhosa, mas que tem uma característica consumista. E é muito comum nós encontrarmos pessoas que colocam as questões físicas e naturais acima das questões espirituais. E eu não posso nem dizer necessidades físicas, porque quando eu falo de necessidade, eu penso neste texto no ponto de vista extremo. Jesus estava 40 dias sem comer nada, um jejum de sólidos. Jesus tomava água, né? Porque não fala que ele não bebia nada, estava sem comer. Mas Jesus, depois de 40 dias, teve fome, uma necessidade extrema, mas nem por isso ele se esquece que a vida dele não era sustentada apenas ou meramente pelas questões naturais. É claro que ele precisava de comer, ele não poderia ficar eternamente ali sem comida, a não ser que fosse um milagre. Aqui o caso que aconteceu era algo natural, mas Jesus, ele contrapõe o inimigo, dizendo: eu não vou fazer como você está dizendo, porque nem só de pão vive o homem, mas a minha vida espiritual, a minha essência é alimentada pelas palavras que procedem da boca do Senhor. E qual é a instrução para a nossa vida diante deste paralelo que acontece? Será, amados, que nós temos priorizado, como o próprio Cristo disse, nós nos alimentarmos das palavras que vêm do eterno? Será que a nossa vida ela tem apontado para a eternidade? Ou será que com o passar do tempo nós estamos sendo engodados, enganados pela astúcia do inimigo e pelo conforto de viver uma vida pautada naquilo que é físico e natural? Eu volto a te dizer, querido, o inimigo nem sempre ele nos propõe algo que no primeiro momento é errado. Eu não estou dizendo que nós temos um conforto errado. E você pode pensar: é errado ter um carro, é errado ter uma casa, é errado. Não é errado, querido. Mas nós não estamos falando aqui de certo e errado, mas nós estamos falando de prioridades. De prioridades. Jesus disse: não é o pão a minha prioridade, mas a minha prioridade é alimentar o Espírito, é ser alimentado pela palavra de Deus. Eu vou me alimentar em breve. Jesus poderia ter dito: mas hoje não. Eu vou me alimentar posteriormente, esse meu jejum vai acabar, mas eu vou continuar priorizando a palavra de Deus, a vivência no Espírito. Há um segundo momento, Jesus ele foi tentado, e a tentação de usar o nome de Deus para avalizar atitudes erradas. Preste bastante atenção nesse segundo ponto, querido. Todos.
Mas a tentação de utilizar o nome de Deus para avalizar atitudes erradas. O diabo diz a ele, verso 6, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aqui a resposta do próprio Jesus é, não coloque o Senhor à prova. E aqui é interessante, colocar o Senhor à prova, significa eu fazer algo que eu sei que é errado, ou fazer algo que eu poderia evitar, e assim contar com o auxílio divino. É mais ou menos assim, como se uma pessoa, nós temos aqui policiais, pessoas da área de segurança aqui na igreja, é como se um irmão ele falasse assim, poxa, eu estou passando necessidade, recebi uma proposta do tráfico, para ser um batedor do tráfico, vou à frente de moto, para ver se tem alguma blitz ou algo assim, e é como se antes dele começar esse trabalho, ele dobrasse os seus joelhos e falasse, Senhor Deus, o Senhor sabe o tanto que eu preciso desse dinheiro, me abençoa nessa ida, né? Você acha que Deus vai abençoar, meu irmão? Ele está tentando o Senhor, Deus dele, talvez não seja o Deus dele, né? Provavelmente, mas ele está tentando o Senhor, porque ele sabe que é uma atitude errada, mas ele está tentando usar o nome de Deus para avalizar algo errado que ele está fazendo. E aí, queridos, eu quero fazer um paralelo com uma série de escândalos. A palavra de Deus diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por intermédio dos quais acontecem os escândalos. Nós temos constantemente, pelo advento da internet, né, hoje é uma facilidade muito grande, líderes de igrejas, denominações, famosos, conhecidos, e que vem à tona uma série de práticas, querido, terríveis. Nós estamos falando de falhas, de pecados, aí acabou errando, né? Teve fome, pecou, se arrependeu, mas coisas escabrosas. E é muito interessante porque todos estes usavam o nome de Deus para avalizar atitudes erradas. Pessoas do meio político, não, eu sou cristão, eu estou aqui para causa dos cristãos, mas que usam o nome de Deus para avalizar atitudes erradas. Pessoas que se escondem atrás da própria palavra de Deus. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava voltando da nossa igreja de Paranaíba, eu e um outro irmão, o irmão Carlinhos, a figura ele, o Carlinhos Borges, se ele estivesse assistindo, um abraço para ele, né? Ele era meu companheiro de viagem durante muitas vezes, nós íamos e voltávamos no mesmo dia, íamos 200 quilômetros, ministrava o louvor, pregava a palavra e voltava ainda, chegava às vezes de madrugada, geralmente em casa. E ele ia de motorista. E ele é uma figura, queridos, né? Ele passava a pegar um milkshake dele toda vez, né? E daí ele colocava o milkshake no bolso dele aqui assim, para ir tomando milkshake aqui, e dirigindo e comendo, uma figura, né? E sempre eu falava para ele, Carlinhos, você está dirigindo, Carlinhos, está errado isso, Carlinhos, né? E tinha um posto policial ali, e ele encostado num caminhão ali com pressa, querendo ultrapassar, né? Acelerado para ir embora, e daí o policial deu com a mão para ele ali, né? E ele, com o milkshake no bolso aqui, o policial falou, o senhor sabe que o senhor está errado, né? O senhor estava muito próximo do caminhão, né? E começou a dar um sermão ali nele, né? E daí ele chegou, não, seu policial, eu sou crente. Eu falei, fica quieto, né? Que mal, não precisa falar, não precisa piorar, né? Eu falei, será que não pode piorar? Eu sou crente, e ele é pastor que está comigo aqui do lado, né? Eu falei, senhor guarda, o senhor nos perdoe, ele está errado mesmo, nós estamos errados aqui. Daí o policial falou assim, eu também sou crente, isso é uma vergonha. E aí querido, o negócio desceu ali, né? Eu fiquei muito feliz, né? Envergonhado, mas muito feliz, porque muitas vezes, querido, nós somos tentados a tentar justificar as coisas e amenizar usando o nome de Deus. E será que nós, como cristãos, não estamos de alguma forma
tentando avalizar os nossos pecados, ou avalizar áreas da nossa vida que nós enfrentamos vícios, ou atitudes que nós protelamos em render aos pés do Senhor, ou áreas da nossa vida que nós temos durante anos protelado de render totalmente aos pés do Senhor, colocando à prova o Senhor nosso Deus? Será que essa não é a noite, queridos, de uma vez por todas, nós pararmos de nos escondermos atrás do Senhor ou do nome dEle, e assumirmos as consequências do pecado, e dizermos de uma vez por todas: Senhor, eu não quero mais viver essa prática do pecado, me liberte de uma vez por todas, confessarmos o nosso pecado e nos rendemos totalmente ao Senhor? Jesus, em terceiro lugar, ele sofre a tentação de adorar a criatura, em vez do Criador. Versículo de número 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Nós somos tentados pela glória deste mundo, queridos, a conquistarmos, é algo latente nos nossos corações. Esse foi o golpe mais forte. Satanás, ele guardou a última cartada, a cartada mais forte, porque ele sabe que nós, como seres humanos, somos muito atingidos pela glória deste mundo. Quem não quer, por exemplo, ser a pessoa de maior destaque na sua área? Quem, por exemplo, não quer ser reconhecido como o melhor da sua área? Se é comerciante, ser reconhecido na cidade e na sociedade como: olha, aquele comerciante é o melhor, aquela é a melhor loja, e não tem nada de errado no primeiro momento nisso, querido. Quem de nós, a sua função, não quer ser reconhecido como o melhor funcionário, ou então o melhor policial, o melhor professor, o melhor da sua área, o melhor pastor? Mas é interessante que em algo que é natural das nossas vidas, fazer a excelência, sermos os melhores para a glória de Deus, o inimigo tenta com astúcia distorcer e dizer: Jesus, você sabe que você será convidado pelo teu pai a morrer. O teu ministério não é político, como muitos pensavam. Você está sendo chamado a descer cada vez mais, e eu te convido a subir. Frente ao chamado do Pai a Jesus, que era um chamado difícil, duro, de se entregar na cruz do Calvário, não tinha glória naquilo, humana. O inimigo apresenta a glória deste mundo. E eu te dou tudo isso, Jesus, se você me adorar. O que Satanás, na prática, ele propõe é uma troca. Troque a missão que o teu pai te deu, pela missão que eu te dou. Ou seja, Satanás estava dizendo: o ato de você me adorar, você deixa de adorar o teu pai, e começa a seguir aquilo que eu tenho para a tua vida. E é interessante, queridos, eu quero que você acompanhe comigo o texto de Romanos, capítulo 1, do versículo 24, até o versículo 27, quando nós trocamos a adoração ao Criador, ao Pai, e começamos a adorar a criatura, ou a glória deste mundo, aquilo que este mundo pode nos dar, duas coisas acontecem conosco. Quando trocamos de vez, o homem, o ser humano, ele é entregue à corrupção moral, espiritual. Verso 24 diz que por isso, o apóstolo Paulo disse, Deus entregou tais homens. Que homens? Os homens que trocaram a glória do Pai pela glória da criatura. Entregam tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Era essa a proposta de Satanás. Satanás era uma criatura, e ele estava dizendo: me adore. Mas se Jesus fizesse isso, ele seria entregue
aos seus desejos, às suas concupiscências. Por isso, querido, quando nós olhamos para líderes e vivendo uma atrocidade, ou então políticos que se denominam cristãos, pastores ou quaisquer outras pessoas que estão dando mau testemunho, significa que em algum momento das suas vidas eles não somente pecaram, mas começaram a trocar a glória de Deus, a adoração que devia ser dada a Deus, a adoração à criatura. E nisso eles são entregues a uma corrupção moral e espiritual. Mas também quando o ser humano ele deturpa essa questão, ele passa a cultivar relacionamentos afetivos contrários ao princípio de Deus. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso aqui é muito interessante e é muito tranquilo de nós falarmos acerca disso. O Senhor, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então há uma série de militantes dizendo, olha, a igreja é homofóbica, a igreja não aceita isso. Isso é uma balela, é uma mentira, queridos. Nós não temos problema com homossexuais, com lésbicas ou com este público. A nossa dificuldade e o problema está na prática. E é interessante que aqui, queridos, diz o texto que o Senhor traz a punição pela própria caminhada, ou seja, o viver dessa forma deturpada já em si só é uma punição, já é algo terrível para as suas vidas. Mas na prática, o que significa isso é que eles já anteriormente já adoraram a criatura ao invés do Criador, ou adoraram a sua própria carne, ou as suas paixões, as suas concupiscências, e o que passa disso é balela, queridos. O fato é que em maior ou menor grau, talvez você fala, pastor, eu não estou nisso não, eu não faço nada disso, então eu estou tranquilo. Não, queridos, o fato é que em maior ou menor grau, quando nós decidimos adorar a criatura, e adorar a criatura aqui significa não somente quando você se prostra diante de Satanás, de Lúcifer, o adversário, mas quando você se subjuga, ou você decide viver de acordo com a sua própria vontade carnal, quando você não luta mais contra a sua carne, você vive no automático, significa que você está se auto-adorando, ou se auto-proclamando o Senhor da tua vida. Eu quero fazer isso, eu vivo assim porque eu quero esse esplendor, eu quero essa glória, eu quero ser esse reconhecimento. O fato é que cada vez mais o Senhor começa a te entregar, para que você viva desse jeito, e aí é onde as pessoas vão se enganando, e pouco a pouco, vão entrando neste abismo de escuridão, de corrupção moral e espiritual, de relacionamentos contrários ao princípio do Senhor. Por isso que para o mundo, queridos, é normal viver em prostituição, para o mundo é normal viver em adultério, para o mundo é normal viver essa realidade, porque na prática eles já estão entregues à corrupção moral e espiritual, entregues a relacionamentos contrários aos princípios do Senhor. Mas essa não deve e não pode ser a realidade nossa como filhos de Deus. Por isso nessa noite nós devemos vencer a tentação de nos adorarmos, de adorarmos a nossa própria vontade e subjugarmos novamente a nossa vontade diariamente aos princípios de Deus, à vontade de Deus. Jesus, Ele manda Satanás embora, retira-te, Satanás, porque só ao Senhor nós devemos adorar e só a Ele prestar culto. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos essa noite, a curvar a tua cabeça, como você e eu, queridos, temos nos saído diante das provas da vida,
Você rapaz, você moça, eu quero te chamar à maturidade, você meu irmão, minha irmã. Nós não estamos aqui diante de uma lista de leis, mas estamos aqui chamando a consciência, um culto racional, chamando aqui a que você use a tua mente, as tuas faculdades mentais, e deixe o Senhor renovar a tua mente nessa noite, para que você possa compreender, que o que nós trazemos aqui não é um legalismo, mas é a compreensão madura, como o próprio Cristo é chamado o Filho de Deus, o Iós, Tuteu, o Filho de Deus maduro, e ele diante das tentações impostas a ele venceu todas, nos dizendo que é possível sim, colocar as necessidades espirituais acima das físicas, que é possível sim, viver uma vida de arrependimento e de submissão total ao Senhor, ao invés de avalizar atitudes erradas em nome de Deus, que é possível sim, deixar a glória deste mundo, para viver a glória de Deus, para as nossas vidas. Nessa noite, com a tua mente renovada, eu quero pedir que você se coloque diante do Senhor. É uma decisão racional, como Jesus decidiu naquele dia, não ceder às pressões e tentações de Satanás. Você pode e deve nessa noite também escolher para a tua vida, viver uma vida onde você não vai mais ceder às pressões e às tentações do inimigo. Eu quero te convidar a se colocar diante dele, cada um conforme a palavra o ministrou, cada um conforme o Espírito lhe falou. Apresente o teu coração. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Te convidar a ir se colocando em pé na presença do Senhor, ainda em oração, em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Jesus,
do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor, este é o prazer das nossas vidas, Senhor, estar na Tua presença. Nosso prazer é Te adorar. Que Teu Espírito esteja nos capacitando, Senhor, mediante a decisão, a escolha de cada irmão e cada irmã nessa noite. Teu Espírito esteja nos capacitando a viver esta vida de santidade, a vencer, ó Deus, cada desafio, cada tentação, ó Deus. Oh Espírito Santo, não permita com que nós coloquemos necessidades passageiras, físicas, questões, ó Deus, menos importantes diante de questões eternas e espirituais, Senhor. Mas que possamos no dia a dia escolher sempre, Pai, as palavras que procedem dos Teus lábios. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, nos inquietando em momentos que nós possamos estar agindo, colocando à prova o Senhor nosso Deus e nos despertando a viver a realidade do Teu Evangelho. E finalmente, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, continuar anulando a nossa própria carne, vivendo, ó Deus, crucificados, juntamente com as nossas paixões e concupiscências, para vivermos a realidade do Teu Evangelho. Que possamos a cada dia sermos lembrados que já não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós, e nós não vivemos mais pela carne, mas vivemos por intermédio do Senhor. Que assim nós possamos viver a nossa caminhada para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, querido. Que Deus te abençoe. Vá para uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém e amém.